Nesse vídeo de hoje eu quero tratar com você a respeito do tema da raiva. E é interessante que a raiva sempre que nós tratamos é sempre daquela maneira pejorativa, negativa, algo como diabólico, demoníaco que foi colocado na natureza humana. Mas o bem da verdade é que a natureza humana foi criada por Deus e Deus não cria nada de ruim, não é? Mesmo assim, por que nós temos a ira então na nossa própria natureza? É interessante que nós, sempre que vamos falar da ira, temos essa sensação de algo extremamente ruim. Mas, meus caros, basicamente a ira, né, a raiva, vou tratar aqui como raiva, que eu acho que facilita. Na verdade, a raiva é uma emoção neutra. Né? A raiva não é nem boa nem ruim. Basicamente é uma emoção neutra. Inclusive, é algo que não deve ser ignorado. Como a gente tem tratado muitas vezes, parece que é algo que tem que ser ignorado a qualquer custo, né? Mas não é bem assim. A raiva pode e deve ser uma grande aliada nossa nas nossas conquistas de virtudes, conquistas dos nossos objetivos, alcançar as metas que nós propomos a nós mesmos, buscar os nossos propósitos, enfim. Crescer na nossa vida depende muito, inclusive, dessa raiva. Por quê? Basicamente porque a raiva ela é uma energia neutra, uma energia vital que nos impulsiona a conquistar os bens árduos. Tá? Isso é o que é a ira, o que é a raiva. É claro que, diante das situações, né, mais ordinárias da nossa vida, nós temos sempre a questão do livre-arbítrio. Então, por vezes vem essa sensação de raiva, nosso rosto fica vermelho, aquela ira, aquele fogo que sobe dentro de nós, e a gente pode usar essa energia tanto para maltratar uma pessoa, atacar o nosso filho, atacar nossa esposa, atacar nossos colaboradores, atacar as pessoas que estão à nossa volta, ou nós podemos usar essa mesma ira, essa mesma raiva, no sentido de impulsionar-nos a querer melhorar, impulsionar a resolver um problema que a gente estava meio que procrastinando para resolver, impulsionar a conversar com uma pessoa que a gente estava tentando evitar essa conversa há muito tempo e deixando o problema e aumentando de tamanho cada vez mais. A raiva ela deve ser esse motor de impulsão dentro de nós, tá? E nós precisamos de urgentemente tratar a raiva dessa maneira. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, né, do jiu-jitsu, por exemplo. O jiu-jitsu, às vezes, você tá ali e essa raiva, a raiva da pessoa, do seu oponente, não, mas a raiva de si próprio, a raiva de, poxa, ser fraco, a raiva de não saber lidar com aquela situação, a raiva de não ser corajoso, aquilo te impulsiona, poxa, não, eu vou melhorar nisso aqui, poxa, eu vou pra cima, eu vou enfrentar meu medo, eu vou enfrentar essa situação desconfortante que eu tô, mas, cara, eu preciso de sair desse lugar. E é exatamente a raiva que nos faz isso. Portanto, a raiva, como eu dizia, é uma emoção neutra, e a raiva ela não deve ser tratada como, né, sempre que aparece aquilo, parece que a gente quer combater aquele sentimento, né? Poxa, eu preciso de combater essa ira, combater essa raiva, tem que acabar com isso aqui. Cara, olha, nem sempre, tá? Muito pelo contrário. Ao invés de batermos de frente com a ira quando ela aparece, ela vai aparecer, né, invariavelmente diversas vezes na nossa vida, nós precisamos de fazer daquele sentimento, fazer daquela emoção a nossa aliada. E por isso eu faço esse vídeo mostrando 4 pontos, tá? 4 pontos importantíssimos para que nós consigamos, de vez, trazer a ira para o nosso lado. Fazer com que a raiva seja uma escada de construção, de evolução, de desenvolvimento na nossa vida, mas não seja algo de destruição dos nossos relacionamentos, seja esse relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, destruição das nossas circunstâncias. Esses 4 movimentos que, se você, convido, claro, a anotar, mas se você colocar isso em prática, e é algo que inclusive eu fiz muito na minha vida, você vai conseguir dominar essa raiva, né? Claro, há esforço de sangue, há esforço de suor, mas você vai conseguir dominar isso e fazer com que essa mesma raiva, que muitas vezes destrói os seus ambientes, ela seja um motivo de crescimento interior para você, e claro que isso vai transbordar no exterior. O primeiro movimento que nós devemos fazer é nomear a raiva. Cara, não ter medo da raiva, né? Não ter medo da ira. E nomear. Quando vier aquele sentimento, quando vier essa sensação de ira, de poxa, eu quero quebrar tudo, né? Eu quero dar murro, eu quero socar, quebrar a porta, quebrar o vidro, cara, pare um pouco e fala, olha, eu tô com raiva. Nomear os nossos sentimentos, meus caros, tem uma função importantíssima no desenvolvimento de qualquer área da nossa vida. Nós muitas vezes não conseguimos nomear aquilo que nós sentimos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por vezes, eu já anotei, né? Já teve situações que eu cheguei à noite na minha casa, poxa, eu trabalhei durante o dia e tal, cheguei em casa à noite e vi que estava, sei lá, maltratando a minha esposa, maltratando os meus filhos, estava sendo um pouco ríspido com eles, né? Tratando eles, né, de maneira não adequada.
E eu parei aquilo, cara, e eu olhava aquilo e falei, cara, mas será um cansaço, né? Pô, não, eu tô cansado. E olha que teve uma vez que eu cheguei em casa e aconteceu isso. Cara, não era cansaço, não era nem raiva, sabe o que era? Era fome. Eu tava com fome, né? Pô, cheguei em casa, não tinha comido mal, não tava ali satisfeito, enfim, sustentado, né? Nutrido. Então, aquilo me causou um estado ruim e acabei descontando isso na minha família. Não era cansaço, não era nem raiva, na verdade era fome. Então a ideia de dar nome às coisas, tá? Tem uma função assim, super especial na nossa vida. Inclusive você dar nome na raiva é o primeiro passo para você controlar essa raiva. Cara, aconteceu uma determinada situação, você se frustrou, né? Diante de algo que está acontecendo ali, você, poxa, ficou com raiva. Cara, para e olha, poxa, eu tô com raiva, né? Putz, que raiva disso aqui. É raiva mesmo, né? Raiva. E quando você faz isso, você começa a dominar esse objeto e saber, claro, que aí você dando nome àquilo, a sua chance de poder vencer aquela determinada coisa, aquela determinada emoção, se torna muito maior. É claro por quê? Porque você agora sabe o que é. Você, inclusive, falou para o seu cérebro, olha, é isso aqui que eu tô, né? Eu tô com raiva, tá? Por vezes, eu já, no meu treino, né, momento de musculação, eu usei essa energia, tá? Poxa, eu tava, né, diante de uma situação no trabalho, diante de uma situação em casa, né, com a família, enfim, seja lá o momento que você está vivendo ali, pô, você tá com aquela raiva, olha, é isso, né, eu tô com raiva, eu preciso de resolver isso. E eu fui pra musculação, que é algo que eu pratico há muito tempo, e ali, cara, eu fiz aquela raiva se tornasse uma energia de impulsão para que eu pudesse performar melhor na musculação, por exemplo. E é engraçado que à medida que aquela raiva foi diminuindo, porque eu fui gastando aquela emoção, as coisas foram clareando na minha mente. Eu fui enxergando a situação de uma maneira melhor, eu fui vendo o meu erro dentro daquela situação. Tá, claro, tava com raiva das pessoas, tava com raiva de X, Y, Z, tava com raiva da situação, mas, cara, qual que era a minha parcela dentro, né, minha parcela de culpa dentro daquela situação? Por que aquilo chegou, né, a ficar naquele estado? Qual que é a minha culpa ali dentro? E usar a força, né, da raiva nesse momento, usar essa energia da raiva na musculação, no jiu-jitsu, no boxe, ou sei lá aquilo que você pode usar isso, a gente vai falar isso no quarto ponto. Cara, aquilo te traz uma transparência muito, muito grande, uma clareza muito grande mental de, poxa, agora sim eu posso voltar a resolver, melhorar os pontos que eu estava errando dentro, né, desse momento de vida que eu me encontro. Então a primeira coisa é exatamente isso, cara, nomear o seu sentimento, tá? E nomeando o seu sentimento, claro, você já começa a tomar propriedade, a dominar aquele sentimento que você tá certo? Um outro ponto, né, engraçado também, que eu sempre gosto de comentar, aliás, vou deixar para comentar no segundo ponto esse. O segundo ponto é descobrir o que a raiva tá te dizendo, tá? Poxa, esse momento de raiva, esse momento de ira, o que isso está me falando? O que isso está me ensinando? O que isso está dizendo para minha vida? Porque assim, basicamente ela pode apontar tem três pontos que a raiva pode apontar dentro da nossa vida, e isso é interessante porque às vezes são coisas que estão escondidas em nós não estamos vendo com clareza e a raiva traz isso à tona. É importante que nós consigamos usar desses momentos de raiva para descobrir isso que talvez esteja um pouco escondido da nossa vida. Algo que está fazendo mal a nós, está fazendo mal às pessoas que nós convivemos, nas pessoas de casa, enfim. E a gente não está notando, né? Às vezes está acontecendo, porra, o que está acontecendo aqui? A raiva traz isso à tona. Então são três pontos que podem ser desvendados durante a raiva. O primeiro é uma fronteira sendo cruzada. Uma fronteira sendo cruzada, é claro que traz esse sentimento de ira. Depois uma necessidade não atendida se dando a conhecer, poxa, né, queria aquilo lá, não foi atendido, e aí a raiva desponta dentro de você. E depois uma ferida sendo cutucada em você. Muito bem, todos esses três pontos devem acender um sinal de alerta em nós. Poxa, essa fronteira sendo cruzada é uma fronteira real? É uma fronteira necessária? É algo que de fato, essa fronteira está no lugar certo? Ela não tem que estar 10 km para frente ou ela não tem que estar 10 km para trás? Não, ela tem que estar onde ela deveria estar. E fazer um exame de consciência em cima disso. Depois, olha, uma necessidade não atendida se dando a conhecer. Poxa, essa necessidade não atendida, será que eu não poderia ter feito alguma coisa para essa necessidade ter sido atendida? Será que realmente dependia da outra pessoa e não dependia um pouco mais de mim? Eu não podia ter me esforçado um pouco mais para poder, poxa, ajudar que essa necessidade fosse atendida?
né? Será que eu não estou sendo preguiçoso e deixando tudo na mão do outro e aí mesmo assim, poxa, eu quero que as coisas aconteçam? Vou contar um caso, né, que eu falava para vocês. Exatamente nesse ponto. Tempo atrás, já tem muito tempo, no início do casamento principalmente, quando a gente tinha, né, a Maria Tereza, a primeira filha minha ali, novinha ainda, cara, por vezes eu chegava em casa, né, tava trabalhando, aí minha esposa ia, sei lá, ia em algum lugar, ia, né, a igreja, ou ia sair, ou ia na casa dos pais, alguma coisa assim, e eu chegava, né, do trabalho, ligava pra ela e falava assim, olha, amor, eu tô aqui te esperando aqui embaixo, né, quando estiver pronto aí você desce, vou passar aí pra te pegar e tal. Cara, e ali às vezes eu chegava lá embaixo e ficava ali esperando, né, pô, esperando lá um tempão, 10, 15, 20 minutos, meia hora. E quando a Érica chegava dentro do carro, cara, eu tava puto de raiva, né? Irado pra caramba, nervoso. Por quê? Porque a necessidade não foi atendida. Né? Pô, qual era a necessidade? A necessidade é que eu queria chegar lá e já tá tudo pronto. Até que um dia, poxa, eu comecei a colocar a mão na consciência e falei, olha, pô, será que se eu não subisse pra ajudar a Érica com as crianças, né? Arrumar, organizar as coisas, ao invés de ficar aqui achando que tudo tem que andar ao meu redor, né, que tudo tem que, poxa, funcionar do jeito que eu quero, que eu praticamente sou um Deus e as coisas têm que funcionar da maneira com que eu penso, com que eu acho, com que eu imagino que devam acontecer. Será que eu não podia ir lá e ajudar? Foi uma necessidade engraçada, que isso quando eu pensei nisso e comecei a trabalhar esse ponto na minha vida, como isso facilitou muita coisa na minha vida, né? Como ficou mais fácil as coisas, como eu fiquei menos irado por uma coisa retardada, uma coisa que era dever meu, porra. O filho também é meu, eu preciso de levantar. Eu preciso de ir lá, não é porque eu tava trabalhando, e a minha esposa, muito pelo contrário, não tava à toa em nada, aliás, trabalha muito mais do que eu. Poxa, por que eu não saio do carro e vou lá e ajudo ela? Né? Exatamente essa necessidade não atendida, pô, era uma preguiça minha. Na verdade, o que eu tava? Eu tava com preguiça. Eu tava com preguiça de ir lá, queria as coisas ali já tudo pronto, não queria, né, despender essa energia. Uma coisa ridícula, entendeu? Então, usar da raiva para quando essas coisas virem à tona, e elas vão vir, porque é da natureza humana que isso vem à tona, mas aproveitar isso para tirar esses propósitos de mudança e enxergar onde a gente está errando também. E depois uma ferida antiga sendo cutucada. Pô, será que não tem algo aí na minha vida que não está bem resolvido? Que talvez está na hora de eu resolver isso, né? Poxa, aquele ponto lá, eu preciso de resolver isso, né? Olha, até hoje isso está me infringindo, está me machucando, e eu joguei para debaixo do tapete. Poxa, veio agora à tona, pô, vou resolver isso aqui. Então, tem essas questões, né? Eu coloquei uma série de questões aqui para você pensar, por exemplo, o que essa raiva, falando sempre da raiva aqui, o que isso diz sobre o estado da minha vida? O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre os meus relacionamentos? Por que eu estou sentindo tão bravo? Esse comentário pareceu injusto? Estou me sentindo esquecido? Isso está afetando a minha insegurança de longa data da minha infância? Quer dizer, entender, parar e pensar um pouco, meus caros, poxa, o que está acontecendo? Não deixar só as coisas estar acontecendo, porque a gente sente raiva, parece que vira um trator e quer destruir tudo. Não, peraí, calma. Né? Agora eu vou ver um terceiro ponto que vai ajudar nisso, né? Poxa, peraí, deixa eu pensar um pouco no essa situação que eu tô passando, o que está acontecendo, por que está assim? E qual o grau de culpa minha nisso aqui? Por isso que o terceiro ponto é, dê assim 20 minutos para se acalmar. Meus caros, de súbito, quando a raiva acontece, quando a raiva ela surge, quando esse sentimento brota no nosso coração, quando o nosso rosto fica vermelho ali, o verdadeiro estado mental que nós estamos ali naquele momento é de caos total. Né? A gente está super confuso, é uma série de emoções que se levantam, a gente perde muito a clareza de discernimento, a clareza de escolha, né? Escolha das nossas ações, das nossas reações diante daquele sentimento, daquela emoção que nos vem à tona. Quer dizer, a gente perde a capacidade mental de fazer a coisa certa naquele momento. A gente quer agir pela emoção, que é um problemão. Né? Quantas desgraças do mundo não poderiam não ter ocorrido se as pessoas, ao invés de terem agido na emoção, tivessem agido na prudência, por exemplo. Né? Quer dizer, a prudência de, poxa, peraí, deixa eu entender, né? Deixa eu entender o que está acontecendo com clareza. E aí tem muito aquela questão, né, de, poxa, não, conta até 10. Cara, tem alguns estudos comprovados sobre comportamento humano que 20 minutos é um tempo ideal, tá? Um tempo muito bom para você conseguir esfriar um pouco a cabeça, e isso é um ponto importante, é esfriar um pouco a cabeça, mas não esfriar tudo, né? Não deixar gelar, voltar o que era antes. Eu vou explicar por que daqui a pouco, que isso é muito importante. Mas você consegue baixar um pouco ali aquela adrenalina e, poxa, agora deixa eu entender a situação e, não, como eu dizia, não esfriando tudo, mas usando esse pouco calor da raiva que ainda tá ali, pegar isso, transformar nisso num impulso para resolver aquilo que foi um problema da situação.
né? Para resolver com essa clareza o real problema da situação. Não aquilo que a sua emoção está jogando na sua cara, não. Mas qual o problema real daquela situação? Como eu posso resolver esse problema, né? Não agora ali viajando na imaginação com a emoção, não. Mas colocando o olho na realidade. Poxa, vou usar esse calor, né? Deixei esfriar 20 minutos, mas não esfriou tudo. Vou usar esse restante desse calor aqui, gerar isso virar uma energia, beleza. E agora vira um impulso para mim poder, poxa, conversar com aquela pessoa que eu preciso conversar por causa dessa situação, resolver aquele problema que eu preciso de resolver, né, comigo, com o outro. Quer dizer, aquilo te gerar um impulso, te gerar, pegar essa energia e sim canalizar isso, que vai ser o nosso ponto 4, logo depois desses 20 minutos de, poxa, esfriar. Cara, tudo que você faz com a cabeça quente, tá? Com essa cabeça estourada nesse momento, tende a dar um grande problema na sua vida. Um grande problema. Por quê? Porque você vai estar irado com Deus, irado com o outro, irado com, sei lá, a situação que seja. Você vai gastar energia, muita energia para poder brigar ali naquele momento, né? Poxa, ficar puto, enfim, brigar seja lá com o que for naquele momento. E depois aqui o que acontece, né? São José Maria falava isso, José Maria Escrivá, que é um santo espanhol, falava: você fica irado, você esbraveja, né, danifica tudo que está à sua volta e depois você tem que ir lá e corrigir de novo. Então você gasta energia para danificar as coisas, destruir as coisas e depois gasta energia para reconstruir. E às vezes tem coisas que tem momentos, tem situações que nem são possíveis de reconstrução, né, que você perde ali, sei lá, perde um amigo, perde uma esposa, perde um filho e você nunca mais consegue recuperar aquela situação. Por quê? Porque agiu pela emoção, porque agiu como um animal, né? Basicamente, o que age por instinto, o que age por emoção são os animais, né? Então, pensar de gastar esses 20 minutos, poxa, vou pegar 20 minutos aqui, calma, né? Conta ali no relógio se precisar, pô, olha, agora são X horas, daqui 20 minutos eu vou pegar e vou resolver essa situação. E aí, claro, né, canalizar isso, e aí agora vem um ponto 4, que antes de esfriar toda essa energia, né, um pouco de calor que está ali daquele momento ainda, que está sobrando, agora você já com discernimento para poder resolver, você vai canalizar essa energia para algo útil. E aqui, cara, basicamente você vai, depois de passar, né, poxa, né, recapitulando aqui, pô, você rotulou a sua energia, né, como eu dizia, que você tem que nomear a raiva quando ela vier, depois reconhecer o que aquilo está te dizendo e depois passar essa borda mais volátil, beleza. Agora é pegar essa energia e canalizar e usar para aquilo que de fato vale a pena, para aquilo que de fato resolva a situação e te faça crescer também. Não é socar, quebrar as coisas, não vai resolver nada, muito pelo contrário, dependendo da coisa que você soca e quebra, depois você vai gastar um puta dinheiro para você resolver. Também resolver, ficar esbravejando, gritando, não adianta porra nenhuma, vai te deixar mais nervoso e vai deixar as pessoas que estão à sua volta nervosas também, puto com você, porque você vai ser um puto de um chato que fica reclamando de tudo. Mas não, agora, poxa, identifiquei um problema. É um problema, por exemplo, interpessoal, né, de violação de limite que causou sua ira. Cara, pegar essa energia, olha, vou aproveitar que eu tô com um pouquinho dessa raiva aqui ainda, né, dessa energia, mas com clareza vou chamar e vou ter uma discussão direta com aquela pessoa que já tem muito tempo que eu tô precisando de fazer essa discussão, de resolver esse problema, eu não resolvo. É agora, vou levantar, vou lá e vou resolver com ela, né? Claro, um diálogo aqui você já vai estar calmo, né? Você vai estar com a cabeça com bastante clareza daquilo que você está fazendo, mas você vai aproveitar essa energia, poxa, eu vou resolver esse problema com essa pessoa. Ou, por exemplo, canalizado, como eu dizia, num treino, né? Pô, eu tô puto, tô nervoso, sei que isso aqui tá me causando um mal, cara, vou treinar, né? E ali no treino você começa a performar melhor, né? Ou até, exato, né? No treino, seja musculação, jiu-jitsu, ou treino que você faça, poxa, você vai usar tudo ali e aquilo você vai performar melhor no treino e vai te dar uma clareza mental também depois para poder entender a situação de uma maneira mais externa, né? Olhar aquilo de fora e falar, poxa, agora sim eu posso agir sobre aquela situação. Um outro tipo é aquela energia, a famosa energia vou te mostrar, né? Uma energia que eu vou dizer que é entre muitas aspas, uma vingança sadia. Da ideia de, você acha que eu não consigo não? Né? Então, você canaliza essa raiva da pessoa desacreditar em você, cara, eu vou fazer e vou provar para essa pessoa que eu consigo, vou provar para essa pessoa que eu sou capaz, e claro, isso te ajuda muito a atingir os seus objetivos, né, atingir suas metas, às vezes coisas que tá travadas na sua vida, você pega esse impulso, cara, agora eu vou provar para essa pessoa que eu consigo, e vai lá e provou e alcança o seu objetivo, e é muito válido, como dizia, uma vingança sadia, né? Se a gente pode falar numa vingança sadia, eu entendo dessa maneira. Por fim, meus caros, Aristóteles estava certo naquilo que dizia, né? Abre aspas,
Ficar com raiva da coisa certa, no grau certo, na hora certa e pelo motivo certo e da maneira certa, isso é coisa de sábio. Isso faz parte da sabedoria, né? A raiva não está na nossa natureza à toa, não. A gente tem que ter raiva do pecado, a gente tem que ter raiva do mal, a gente tem que ter raiva da injustiça, a gente tem que ter raiva do errado, da mentira. Para quê? Para poder canalizar nossa energia e lutar pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro. Por fim, né, como eu dizia, a raiva não é sempre perigosa. Ela será, se você conseguir canalizar, colocar esses 4 pontos na sua vida em prática, ela vai ser força de coragem, de crescimento e de grandeza para você. Por isso, a partir de hoje, quando vier a raiva, ela vai vir amanhã, ela vai vir talvez hoje, talvez quando você acaba de ver esse vídeo, vai vir essa raiva em você. Quando ela vier, utilize esses 4 passos, canalize essa raiva e cresça com essa raiva. A raiva é uma emoção, uma energia estupenda que nós temos dentro de nós e muitas vezes nós desperdiçamos, e mais do que nós desperdiçamos, nós usamos para destruir. E ela é uma força, no entanto, construtiva gigante. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal para sempre receber notificações dos nossos vídeos diários aqui e até o próximo vídeo.